Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Felipe de Souza, sou psicólogo, doutor, estou fazendo pós-doutorado aqui na Unifesp em São Paulo e sou criador também do site psicologiamsn.com. Nesse vídeo eu quero comentar com vocês sobre a psicologia da atenção plena e do perdão. Como que é essa questão do perdão? Muitas pessoas acabam entendendo, tendo uma compreensão equivocada da palavra e acabam criando mais sofrimento em suas vidas porque elas simplesmente não entendem e, portanto, não perdoam. Então, vou falar do perdão no passado, no presente e no futuro nesse vídeo. Existe um psicólogo chamado Albert Ellis, ele foi um dos mais importantes autores dentro da psicologia cognitiva e foi o criador da terapia racional emotiva. E o Ellis tinha a ideia, ele aprendeu atendendo milhares de pacientes e sendo extremamente eficiente em resolver os problemas, em aliviar o sofrimento dos seus pacientes. Ele criou a ideia do ABC. O A é o fato, o que aconteceu, o evento. O B é o belief, é a crença que a pessoa tem sobre o evento que aconteceu. E aí, a partir dessa crença, existe uma consequência, que é o C. Então, ABC, fato, crença e consequência. Como que a gente pode aplicar isso e relacionar isso com o perdão? O Ellis também dizia que muito do sofrimento humano está baseado na ideia de que algo deveria, deve ou deverá ser de alguma forma específica criada pela mente, pela cognição. Então, por exemplo, eu posso ter a ideia, ou muitas pessoas têm a ideia, de que os pais, ou o pai, ou a mãe, ou os dois, deveriam ter agido diferente em alguns momentos. Então, eu posso me fixar em certas lembranças do meu passado e imaginar meu pai ou minha mãe, ou os dois juntos, deveriam ter agido melhor comigo. Então eu posso criar essa ideia do deveria com relação ao passado. Qual que é a consequência de eu pensar, qual que é a consequência de eu ter essa crença de que eles deveriam ter agido diferente? A consequência é que eu não vou perdoá-los por terem errado. Os seres humanos erram, certo? Todo mundo erra, ninguém é perfeito. Mas além do fato de que eu vou fixar a minha atenção em certos eventos negativos do meu passado, na minha infância, por exemplo, eu vou também ficar magoado, triste, com raiva, enfim, ter uma série de dificuldades emocionais. Isso vai ser a consequência de eu ter essa crença de que os meus pais deveriam ter agido de maneira diferente no passado. Eu posso passar a perdoá-los. Perdoar, uma definição que eu gosto muito de perdão, a gente perder a esperança de que o passado fosse diferente. Se eu perco essa esperança, eu vou aceitar o meu passado como ele foi. O meu passado foi dessa maneira, eu vivi certas coisas que eu talvez não gostaria de ter vivido, não foi a melhor experiência para mim, eu posso ter passado por sofrimentos, tristezas, problemas, enfim. Mas eu vou aceitar o fato de que foi como foi. Esse é o fato, certo? Esse evento aconteceu, outros eventos também aconteceram que foram prazerosos, agradáveis, divertidos, interessantes, mas também aconteceu coisas que de repente eu não esperava ou eu não gostaria que tivesse acontecido. Se eu começo a aceitar esse fato, e aí essa relação com mindfulness traz pra gente, mindfulness é a psicologia da atenção plena, aprender a ficar com o momento, aprender a aceitar e ter abertura para as experiências. Então, se eu reconheço o fato de que os meus pais são humanos, que eles falham também, assim como eu falho, assim como as outras pessoas também erram, eu posso entender que certos eventos que eu fico lembrando, né, se eu ficar apegado a isso, se eu não perdoar, eu posso abrir mão desse processo, até eventualmente deixar de lado, ao ponto de até não me lembrar muito, até realmente esquecer certos eventos que me magoavam, porque eu aceito que o passado foi como foi e reconheço que poderia ter sido melhor, talvez poderia ter sido melhor, mas eu deixo isso de lado, eu abro mão e deixo realmente apago da minha ideia
da minha crença de que deveria ter sido da maneira como eu gostaria que tivesse sido. Vocês conseguem imaginar isso? Se você pegar um evento simples, por exemplo, da sua semana passada, do seu mês passado, do ano passado, talvez algo mais recente, algo que você se lamenta de que não foi como você gostaria de que tivesse sido, se você simplesmente abrir mão dessa ideia de que deveria ter sido de uma outra forma e aceitar que foi da maneira como foi, você consegue perceber como isso torna mais leve? Você deixa de lado, você abre mão de um peso, de uma emoção negativa, porque você fica com a ideia de que deveria ter sido de outra forma. Essa é a relação do perdão e da aceitação e da psicologia da atenção plena com o passado. E é semelhante, por exemplo, ao presente. Hoje aqui em São Paulo, por exemplo, eu imagino que vai chover. Digamos que estivesse chovendo aqui e agora. Isso é o que está acontecendo na minha experiência presente. Eu posso ter também a crença de que não deveria estar chovendo, não deve chover hoje, ou não deveria isso acontecer comigo agora. Estou pegando o exemplo da chuva, mas poderia ser qualquer outro exemplo de que você não gostaria que estivesse acontecendo no momento presente. Eu não gostaria que o meu atual presente fosse dessa forma como está sendo. E aí o que isso coloca? Uma resistência com relação ao que eu estou vivendo. Eu fico lutando e brigando com uma coisa que é uma luta perdida, obviamente, porque eu não controlo a chuva, assim como eu não controlo uma série de outros eventos que não estão sobre o meu controle, certo? Tem muita coisa na minha vida, e assim como na vida de todo mundo, que não está sob o controle. Então, eu aceito que aquilo está acontecendo, mas aceitação não significa simplesmente ficar passivo, não fazer nada. Se eu preciso sair, obviamente que eu posso pegar um guarda-chuva, pegar um carro, certo? E, eventualmente, eu posso até tomar chuva, porque eu gosto de tomar chuva. Então, eu começo a lidar com um evento adverso, né? Algo que eu talvez não gostaria realmente que estivesse acontecendo, mas eu não começo a ter o pensamento de que isso não deve acontecer, não deveria estar acontecendo. E esse fato faz com que eu tenha resistência e sofrimento no meu momento presente. Se eu aceito, eu consigo transformar, consigo encontrar alternativas, formas diferentes para que eu haja de uma maneira mais habilidosa, de uma maneira mais flexível. Que é isso com relação ao presente. Com relação ao futuro, também é semelhante ao passado e o presente. Eu posso pensar que daqui a alguns meses eu gostaria muito de fazer uma determinada atividade, por exemplo, uma viagem, um curso, conhecer novas pessoas, não sei. Eu posso ter um plano, um planejamento sobre como eu gostaria, como eu quero que o futuro seja, certo? Então eu posso ter o plano X na minha mente. Isso eu gostaria muito que acontecesse. Isso é importante, eu não vou perder essa habilidade de planejar o futuro aceitando, tendo a psicologia da atenção plena comigo, estando plenamente atento. Continuo fazendo planejamentos, eu continuo tendo projetos, mas a diferença é que eu vou lidar no futuro de uma maneira mais habilidosa, assim como eu posso aprender a lidar com o presente e o passado. Ou seja, eu quero que o projeto X aconteça, por exemplo, em julho. Tudo bem, eu vou me preparar, vou fazer uma série de ações para que isso aconteça em julho. Mas, como tem muita coisa que eu não controlo, certo? A gente não controla muita coisa na vida. Os eventos podem se desenrolar de uma maneira que em julho eu não consiga fazer esse projeto, eu não consiga viver essa coisa que eu gostaria de viver, essa ideia que eu tenho na minha cabeça sobre como esse futuro deveria ser. E aí eu posso, então, ter também mais flexibilidade, entender que, ok, isso não aconteceu, o projeto X não aconteceu em julho, mas e agora? Eu aceito que não aconteceu, eu aceito que pode não acontecer, certo? Eu crio essa flexibilidade, eu não fico muito rígido. Eu tenho o projeto sim, eu trabalho para que o projeto aconteça, mas eu não fico rígido com a ideia de que tem que ser assim. Se eu começar a pensar que tem que ser assim, que deveria ser assim em julho, eu já começo a me colocar também numa situação de ansiedade, de tensão, muito provavelmente.
porque eu vou ficar naquela expectativa de que tem que acontecer e eu só vou ser feliz se esse projeto X aconteça em julho. Eu dei um exemplo de projeto, algo talvez maior, mas eu posso pensar também que, sei lá, eu posso sair com a minha namorada na sexta-feira à noite para um jantar. É um mini projeto. Então eu tenho essa ideia, crio a imagem talvez disso acontecendo, mas pode não acontecer por uma série de circunstâncias. E eu entendo que isso também é possível. Eu tenho a ideia, continuo tendo planejamento, mas eu entendo que talvez possa não acontecer, certo? E aí, se não acontecer, eu não vou ficar tão chateado, tão irritado, com raiva, decepcionado e tudo mais. Então, eu crio essa flexibilidade também com relação ao planejamento do futuro. Não quer dizer que eu tendo atenção ao momento presente, estando mindful aqui, aceitando a minha experiência atual e também passado, não quer dizer que eu não vou planejar mais o meu futuro e vou deixar as coisas acontecerem de qualquer maneira. Não é isso. Eu vou também continuar planejando, continuar pensando sobre o que eu quero, mas eu vou criar essa flexibilidade, entendendo que talvez não aconteça em julho, por exemplo, esse meu projeto, talvez aconteça em agosto, ou talvez aconteça em julho do ano que vem. Mas eu vou encontrar alternativas, vou aceitar e vou lidar melhor com a possibilidade de que não aconteça. E dessa forma eu posso até perdoar-me ou perdoar outras pessoas por eventos que não vão acontecer, talvez. Assim como eu posso perdoar, aceitar também momentos e eventos e fatos do presente e do passado. É isso por hoje, pessoal. Essa é a mensagem, a ideia que eu gostaria de compartilhar com vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre o que eu falei, deixem os comentários, por favor. Vocês podem entrar em contato comigo também pelo meu e-mail. Meu e-mail é psicologia.msn@gmail.com. E eu gostaria de lembrar que eu também atendo online pelo Skype, Hangouts, WhatsApp às vezes. E a gente faz as sessões têm duração de 1 hora. E, enfim, vocês podem saber mais informações também entrando em contato comigo. E eu também faço o programa de 8 semanas de Mindfulness, que é um treinamento, é um curso para a gente desenvolver essa habilidade de estar mais aqui no presente, de estar mais aberto às experiências que acontecem, também até eventualmente as que aconteceram, as que vão acontecer, como eu falei nesse vídeo, e também tendo mais aceitação, tendo uma atitude mais flexível com relação aos julgamentos que eu faço e assim por diante. Tá bom? Vocês podem entrar em contato comigo se vocês tiverem interesse de fazer. O programa de 8 semanas de Mindfulness é interativo, então eu vou estar presente, não é gravado, e a gente faz individualmente. Então, 1 a 1, a gente faz durante 8 semanas esse treinamento, por volta de 1 hora e meia por sessão. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Um grande abraço. Até logo mais.